Ponto de Vista Podcast, episódio 104, ou o quarto episódio da nossa segunda temporada. Mais uma vez, hoje aqui com meu parceiro de bancada, Ricardo Becker. Eu sou o Heron Oliveira. E antes do Ricardo Becker se apresentar aqui, eu vou pedir para você se inscrever no canal, acionar o sininho da notificação, que é para você não perder nenhum episódio desse podcast bem legal, que vai ao ar sempre às 19h30, um pouquinho mais, um pouquinho menos. A gente está por aqui sempre trazendo um papo que agrega. Não é isso, Ricardo? Na verdade a gente tá entrando numa etapa de podcast onde é importante pessoas comuns conhecerem a sua história, eu digo social e política. Porque conhecendo a história social e política, por que você é mantido em rédeas curtas e por que você quase que involuntariamente endeusa um político, você não sabe o que ele está fazendo pelos bastidores para pegar a sua mente, né, literalmente cauterizá-la a favor dele. Né? Cara, eu confesso para você, a gente começou aqui nessa série de episódios falando um pouco sobre reforma agrária, sobre a reforma conservadora, enfim, né? Essa modernização que teoricamente aconteceu no Maranhão, Ricardo, e eu fiquei surpreso com o que eu descobri, cara. Fiquei muito surpreso. Mas é a síntese. É a síntese daquilo que é o estado onde a gente mora. E essa filosofia é aquilo que o Madeira falou aqui pra gente, se você se recordar. O Madeira disse, enquanto a gente tenta crescer, tem gente que está na nossa frente e vai crescer também. Então a gente sempre vai estar atrás desse que tá crescendo. A filosofia política do nosso estado precisa urgentemente ser mudada ou reformada, mas precisa. Alguém precisa colocar a mão nisso e parar de dar tanto privilégio para quem tem dinheiro. Pois é, mas isso é uma coisa, né? Quando nós voltamos, isso é cultural mesmo. O Maranhão, isso é cultural. Isso passou na minha frente aqui, passou no meu nariz aqui e eu nunca entendia. Porque o que eu consigo entender hoje? Cada estado, nós já até fizemos essa pergunta aqui, o que seu estado produz? No estado onde tem várias empresas, normalmente quem controla o poder ali são os empresários, correto? Por exemplo, nós temos uma briga muito grande quando nós falamos politicamente hoje, o pessoal costuma citar a Faria Lima como um destaque. Como exemplo, né? Como exemplo disso aí. Por quê? Porque são empresários, são comerciantes e eles têm um controle daquilo que gera naquele estado e, teoricamente, no Brasil. Então, no Maranhão, cara, nós não temos essas empresas, nós não temos grandes comércios no Maranhão. Então, eu descubro que o Maranhão, o grande produto de negócio, onde o maranhense fica rico, onde ele faz negócio político, onde ele faz acordos políticos, são as terras. São as terras. São as terras, cara. E não é à toa que alguns se notabilizaram. A gente tem aí um ex-prefeito que era vereador, entendeu a dinâmica do negócio. Isso. E não é à toa a gente hoje pensar assim, tá aí, eis o grande motivo, ou como é que a gente pode dizer, o grande culpado por ele se tornar essa potência política. Por quê? Porque trabalhou muito bem essa questão da doação da terra. Mas a doação da terra, quando é para o pobre, sai aos moldes de um jardim Lídia, residencial Lídia. Isso. Mas quando é para o rico, sai aos moldes de uma chácara, de um sítio, quando não de uma fazenda de menor potencial, de efeito potencial ambiental, que a gente pode dizer. E a gente tem visto aí, essa que é a grande verdade. A gente vê exatamente. A Ceilândia, se você acompanha a história do município, você sabe que essa região ela tinha muita terra devoluta. Sim. Com tudo que aconteceu. Então as pessoas chegaram aqui, invadiram o lugar, começaram a invadir terrenos. Você observa que mais de 30%, eu acredito que muito mais, de 50% dos bairros aqui em Ceilândia são bairros que foram invadidos. Sim. Se você olhar aqui no centro, Vila Tancredo, foi uma invasão de terra. Você parte para outros bairros, são pequenas invasões que foram sendo geradas dentro do município e que o pequeno ele também não é muito bobo nisso. O pequeno botava o nome, inclusive, do político. Quando o cara invadia um terreno aqui em Ceilândia, ele botava lá, várias pessoas invadiam uma área de terra, vão criar aqui um bairro.
Que fica caracterizado que foi o quê? Pelo patrocínio dele. Pelo patrocínio dele. Ele no poder, homenageando o nome dele ou de um familiar dele, que isso é outra coisa que nós precisamos observar, que os políticos maranhenses, eles são homenageados nos bairros das cidades. Porque há bairros de invasão, eu te homenageei, o Ricardo Becker, tu está no poder, a homenagem a você. Tu não vai querer acabar com a homenagem que Exatamente, você você precisa se perpetuar, mesmo em vida ou não em vida. Mas o grande lance do Maranhão é assim, quais são as terras hoje que a gente pode dizer assim, essas terras são muito bem posicionadas no estado. Então a gente pega o sul do estado, as regiões litorâneas do estado, elas são muito fortes em dualidades de produção, agronegócio, milho, soja e tal, e aquela coisa. E já no centro do Maranhão, eles deixaram para tipificar a familiar, a solidária, a economia solidária. As oligarquias. Não, não é oligarquia. Vamos dar para o povo um modelo de produção familiar e solidária, mas no centro do Maranhão, onde você não tem o quê? Entroncamentos privilegiados e que a produção fica ali mesmo. Ela não é escoada para todo o estado. Mas no sul e nas regiões melhores posicionadas, que é o caso de Açailândia, que é Belém, Brasília, o caso de São Luís, que tem o Porto de Itaqui, ali não. Ali você tem modelos de produção interessantes, mas ainda assim totalmente nas mãos de oligarquias poderosas. Mas fruto de quê? A gente volta lá naquele assunto da modernização conservadora. Colocada pelo José Sarney, perpetuada por todos os políticos que aprenderam com ele esse modelo de quê? De angariar votos por meio de terras. O cara é dono daquela terra e ele vai e toma conta de um pedaço político, de um colégio eleitoral na cidade. Os vereadores de Açailândia, trazendo para Açailândia, os vereadores de Açailândia aprenderam isso muito bem. E o professor disso é o pré-candidato a deputado estadual, o Aloysio Souza, que fez isso muito bem. Seu mandato foi, pelo que a gente já chegou a algumas conclusões, seu mandato foi de muita distribuição de terra. E terras ambientalmente tombadas, que é o pior. Inclusive, a terra do Maranhão, ela se tornou um meio de controle social. Sim. O cara está fazendo uma quantidade de pessoas pobres, sem emprego, sem renda, eles querem ir para o campo. Então, junta-se aquele pessoal, cria uma associação e invade um pedaço de terra. Vão lá e fazem um assentamento. Vamos dar um exemplo. Podemos dar um exemplo aqui? Assentamento Califórnia, como exemplo. Assentamento Califórnia, assenta o povo, bota na terra, bota no bairro, mas não dá infraestrutura, não dá investimento, não tem a presença do poder público. O que acontece ali? O morador daquele bairro, ele vai precisar disso aí. Ricardo Becker é vereador. Ricardo Becker, ajeita uma consulta. Tudo começa no legislativo, né? E aí, a cada favor que é feito para aquele bairro é pago com voto. Sim. É o controle social. É o controle social, é o controle do voto. E por isso não existe hoje sumidades políticas. O que esse grupo, que a gente já falou, que existe um grupo, né? Tem gente especulando que o principal pré-candidato da cidade, que é o ex-prefeito Aloysio Souza, terá 31 mil votos, o que eu duvido muito, né? E a gente entrou no tema... A gente faz essa conta, não bate, né, não bate. A gente tenta falar com pessoas para que elas aprendam a fazer matemática. A gente está vendo um cara que fez um teste para se tornar deputado federal, que é o caso do atual prefeito, o doutor Benjamin, faz um teste para se tornar deputado, ganha da cidade 14 mil e poucos votos, da cidade de Açailândia, não estou falando de fora, da cidade de Açailândia, totalizando aí, me corrija aí, 24 mil votos aproximadamente, e se torna o quê? Suplente do principal deputado, que vai a ministra das comunicações, e aí ele aprende como é que se processa, quais são os modelos de emendas existentes dentro do Congresso, dentro do Ministério, dentro dos ministérios, dentro do Congresso, e ele opta, agora ele entendeu que o melhor são as emendas ministeriais, cujo quem trabalha com isso muito bem é o Hildon Rocha,
que é um dos caras que avança sistematicamente. Ele tem tem domínio. Ele tem muito domínio. Tem muita entrada nos nisso, corredores. Tem muito conhecimento. Exatamente. Disso aí. Ele não pega no Congresso as emendas. As emendas do Hildo são todas ministeriais. O que ele leva uma larga vantagem. Por outro lado, tem uma outra coisa que a gente chama de efeito colateral. Que é o efeito dominó. Exatamente. Não adianta hoje o prefeito receber o deputado aqui, antecipadamente, ele comemorando que trouxe 10, 5, 6, 1 milhão, 500 mil, que trouxe não sei o que de saúde, e na hora H, ele entrar no outdoor bonito lá, apertando a mão do atual prefeito, ou dos prefeitos passados, e o dinheiro não tem entrado. Benjamin sofre com isso, sofreu com isso em 2025, entra em 2026 mais calejado. Isso aqui é uma grande... E eu fiquei feliz de ouvir da boca do prefeito o que eu vou te dizer aqui agora. Olha que interessante. Nós temos um problema seríssimo, e aí você falou inteligentemente aqui no nosso making-off aqui, você falou um prefeito, um vereador, que aprendeu a sistemática da terra, como se processa o assunto fundiário, né? Ele chega à prefeitura e entende que ele tem uma puta de uma ferramenta para segurar e manipular o voto. Exatamente. Presta atenção. É o que o Maranhão... Só que ele é prefeito, mas ele precisa colocar pessoas certas dentro do aparelhamento público para que ele possa manipular isso muito bem. E aí eu deixo uma pergunta para o amigo. Quem foi o prefeito ou o ex-prefeito? Eu sei que não foi o atual prefeito, melhor dizendo. Mas quem foi o ex-prefeito que pegou um tombamento ambiental ali no Jardim Glória City e literalmente distribuiu em formas de chácaras e sítios para várias pessoas? Quem foi que autorizou e que elemento foi preponderante para que isso se tornasse realidade? Porque isso aí, quem fez isso, ele não fez isso aí à toa. Inclusive as pessoas que estão lá naquelas chácaras, que não tem nada a ver com isso. Ali existe um acordo. Ninguém foi para ali sem um acordo antes. Que é o que fazem no estado inteiro. Você vai votar em mim, sua família vai votar em mim. Então aquilo ali foi acontecendo e foi amarrando os acordos políticos para quando eu precisar. Aquilo não garante, né, cara? Aquilo não garante, né? Não garante, porém amarra. Amarra. Olha, eu tenho... Amarra pessoas. Amarra pessoas. E são muitas pessoas, muitas famílias, acordos, por exemplo, vamos aqui para uma suposição. O radialista Ricardo Becker recebe uma chácara no local daquele, dado por um político. Quem deu? Tu vai falar mal do político? Não, mas quem deu? Aí a segunda pergunta, quem foi que manipulou toda a documentação fundiária? Então, existem pessoas certas nos lugares certos para que as coisas possam acontecer. O que nós estamos fazendo aqui é abrir a mente do eleitor. Volto a dizer, quando o assunto é para o povo, surge elementos fundiários dos moldes do residencial Lídia. Lindo de morrer, cheio de erosão, caindo aos pedaços. Mas quando é para aumentar e melhorar o seu nome e a sua aparência ou visão política junto a eleitorados mais, como eles chamam, mais polidos, são chácaras, são sítios, dentro de ambientes que não poderiam acontecer. A gente tem aí a questão da casa do Bernardo Saião, o local já era problemático desde o Jeová Alves, e agora... Inclusive, quando na época que eu lembro, eu moro em Açelândia desde 1975, então eu acompanhei a maioria dessas invasões, a gente acaba acompanhando. E é muito interessante que colocaram o primeiro nome do gestor da época. Sim. Por isso até eu falei, Vila Jeová Alves. Que caguetaram o cara. Vila Jeová Alves, depois Flávio Dino, entendeu? Vão botando o nome do político que está no poder para tentar sensibilizar ele. Exatamente. De que isso aqui, esse pessoal aqui tem seu nome, vem aqui, os votos são seus. E isso acontece no estado inteiro. Isso aconteceu nessa região nossa. Acontece em outras regiões do estado do Maranhão também.
Nós temos exemplos de outras regiões que, se você for buscar em todo o estado do Maranhão, você vai ver lugares que são sindicatos, lugares que são fazendeiros, lugares que são grandes famílias, famílias políticas que você vai lá, troca só o nome do... Você vai pelo sobrenome. E não só isso, né, Por Heron? exemplo, você vai Caxias ali. Não, região... não só isso, né, Heron? São ferramentas de doação que estão aí, disponível. É um mecanismo político, aí eu vou lá no Jardel Bom Jardim, é um mecanismo político sendo utilizado e subutilizado muito bem pelo sistema. Pelo sistema. Entendeu? Então o cara tem a ferramenta, né? Que é o mecanismo, e ele tem um sistema. E o sistema engole aquele mecanismo, coloca as pessoas certas nas posições. Manipular. Exatamente. E aquelas pessoas fazem tudo acontecer. E sempre se auto-privilegiando com a anuência daquele que é o quê? O cabeça do sistema. Cabeça, que é quem assina o papel. Por Exatamente. exemplo, eu fui vereador aí durante 3, 4 mandatos. Durante os meus mandatos, eu distribuí o terreno. E o Benjamin, será que se comporta assim? Eu distribuí o terreno. Aí eu cheguei a prefeito. Eu assinei o documento legalizando aquilo que eu mesmo criei. Ó, o Flávio Dino. Eu tive tempo para isso. O residencial Flávio Dino, a gente pode chamar de residencial. O residencial Flávio Dino já foi autorizado. Câmara e Legislativo e Executivo. É porque hoje em Açailândia é preciso parabenizar o prefeito, doutor Benjamin de Oliveira. Que está fazendo tudo dentro da legalidade. Dentro da lei. Dentro da lei. Ele criou, olha quantos anos, que essa coisa de regularização fundiária, ela ficou muito forte na gestão quando o Temer se tornou presidente. Já vinha a cobrança, já existia ali aquela cobrança, e quando o Temer chega ao poder, o Temer sancionou a lei. Seguida, próxima eleição, Bolsonaro é eleito, Bolsonaro deu continuidade. Sim. Inclusive, a primeira vara agrária do Brasil foi criada no estado do Maranhão. Primeira vara agrária do Brasil é no Maranhão. A doutora Luzia Madeiro era a titular, não sei se ainda é, e começa esse processo de regularização fundiária no estado do Maranhão, porque o Maranhão é o estado que mais sofre com esse problema de conflito agrário. Quando chega aqui, na cidade de Açailândia, o prefeito na época, ainda por não entender, eu não sei o que foi que levou o prefeito a não fazer isso, mas o prefeito rejeitou no primeiro momento que o projeto fosse implantado no município. Mas agora o doutor Benjamin de Oliveira, ele cria... Benjamin não pode mudar a ferramenta institucional. Mas aliás, institucional não. Ele não pode mudar a ferramenta que é constitucionalmente legal. Ele não pode. Ele não pode mudar. Isso é fato. Mas aí ele cria ali uma superintendência de regularização fundiária que começa a fazer um trabalho dentro do município e começa a resolver vários problemas ligados, né, a essa questão agrária dentro do município de Açailândia. Porque antes nenhum prefeito foi capaz de olhar isso atentamente. Porque nenhum prefeito ganhou a eleição, né, necessariamente sem precisar disso. Ganhou precisando dessa ferramenta que trava a escolha do eleitorado, que ajuda a travar a escolha do eleitorado. Uma outra coisa importante que vale a pena frisar é que o doutor Benjamin, colocando o Xande Sampaio lá, ele colocou alguma coisa o doutor Benjamin enxergou quando cria a superintendência. Quando ele cria a superintendência, foi para coibir justamente a saída de terrenos em pontos estratégicos a fim de se levar vantagem competitiva no voto. Isso. Então o doutor Benjamin está freando essa ferramenta maligna. Mas a gente precisa saber se o Xande Sampaio está ali para fazer a vontade do prefeito ou se é para fazer a sua vontade. Eu, particularmente, conversando com o Xande, eu percebi que ele está muito voltado para isso, inclusive gerando receitas importantes para o município. Há indícios de que o Xande contribuiu, o Xande paga toda a sua equipe com o dinheiro que faz. O que nós podemos, quando nós começamos a pesquisar, lógico que nós tínhamos que ir em algum lugar que trata desse assunto. Sim. E lá nós tivemos números, bons números inclusive, que aquela superintendência ela pagou tudo, ela se pagou no ano passado, 2025, ela se pagou, que precisa. Agora, inclusive, que isso... Natural que esteja havendo uma guerra de egos lá no tributo, inclusive, né? Conversamos com o Xande Sampaio o que poderia ser feito para melhorar aquilo ali. O Xande que já teve aqui, inclusive, no ponto de vista,
E ele falou, cara, ficaria muito melhor se a gente pudesse fazer com que isso se tornasse uma secretaria, para que houvesse maior independência. Você ia tirar das garras do tributo. Ele ia ser o todo-poderoso do tributo. Isso. Porque ele seria o secretário e as coisas trafegariam segundo a sua vontade. E aí ele poderia, sim, enfraquecer alguns e fortalecer outros que tenham boas intenções. Entendeu? Organizar a coisa, porque você imagina que com todos esses anos que a Ceilândia tem, com tantos problemas, não estou falando apenas que o Maranhão, ele por si só, quando houve essa modernização, quando houve isso aí, ele já deixou esses problemas. Muita terra devoluta. Para você ter ideia, na nossa região são 3 órgãos que operam aqui, que é o INCRA, o GETAT e o Intermas. Sim. Então, por conta, inclusive, da guerrilha do Aragaia, que isso é uma outra história para nós contarmos em outro momento, por exemplo, você pode ter uma terra aqui, ó, que o teu vizinho, o documento está no Intermas. E o teu lado aqui está no INCRA, o outro está no GETAT. Sim. Então, assim, muito problema. O que causa a grande confusão e que hoje eu acho que a Ceilândia está explodindo esse assunto porque eu volto a dizer, o Benjamin, eu vou contar aqui bastidor, tá? Se me permite contar um bastidor claro, aqui. Fique à vontade. Olha, o Benjamin, para quem não sabe, é um determinado personagem da política da cidade, um cara que ele se autodenominava eu mudo resultados, né? Chegou pro doutor Benjamin e falou, eu posso te caçar. Falando pro Benjamin. Falou assim? Falou. Ameaçou. Eu posso lhe caçar. Isso é eu tenho ameaça. elementos para lhe caçar. Isso é ameaça. Só que ele esquece, aí beleza, aí é que entra Becker e Heron. O Heron, então? Aí entra Becker e Heron pesquisando o passado. Porque para eu dizer que eu caço um prefeito, eu tenho que ser exemplo. Isso, primeira coisa. Eu não posso fechar rua. Eu não posso pegar ruas e adicionar no meu patrimônio. Isso é um funcionário público. Eu não ser um funcionário público prevaricando com licitações dentro de interesses de Câmara, dentro do esporte. Benjamin sabe disso. No esporte, de câmeras, né? Câmeras que monitoram pessoas. Mas a Ceilândia é muito feia. Deixa eu só concluir. Então, o que acontece? Essa pessoa, ela foi lá e jogou para uma pessoa que tinha elementos para tirar o excelente prefeito, doutor Benjamin. Eu estou aqui comprando o barulho do doutor Benjamin, acho que você também, porque a gente já estudou e sabe que ele está com boas intenções. O que acontece? A gente entra Becker e Heron e fala assim, olha, existe prevaricação, doutor. Existe aí improbidades administrativas sendo cometidas embaixo da sua barra. O doutor vai e cria o quê? A secretaria, né? Ou a superintendência fundiária. De regularização fundiária. De regularização fundiária. Para quê? Para evitar que essa quantidade de terrenos saiam e vá para a mão de ricos, cara, que não precisam, pô. Você está entendendo? Ou para mão de especuladores imobiliários. Porque quando nós falamos, essa questão do... Como eu falei. Aí, em conclusão, o Ministério Público recebe uma denúncia, rapidinho, só para finalizar. O Ministério Público recebe uma denúncia e essa denúncia diz o quê? Que esse cidadão que ameaçou o bom governo do atual prefeito nada mais é que uma ferramenta do mal ao longo do tempo utilizada por vários prefeitos, vários ex-prefeitos. Para o quê? Para amedrontar pessoas. E hoje ele corre o risco de perder seu concurso. Essa é a grande verdade. Você está entendendo? Quando eu estou te interrompendo aqui, porque a gente precisa deixar... Às vezes você liga aqui você vai assistir um podcast e você não entende se é política e o que reforma agrária tem a ver com política. É porque nós descobrimos que no Maranhão, reforma agrária, poder político tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque através da reforma agrária, através das terras, que é onde é que está o recurso do político maranhense? Está nas terras que ele possui dentro do Estado. Essas terras, muitas vezes ele pegou terras devolutas, ele é dono de fazenda no Estado do Maranhão. Quando o político fica rico, quando o cara começa a ganhar dinheiro, ele compra terra e automaticamente ele se torna um todo poderoso, porque ele é dono da fazenda tal, ele é dono da chácara tal. Então, por isso que nós estamos falando disso aqui, porque a terra no Estado do Maranhão, ela é um produto de como chegar ao poder, é o meio que pessoas têm para enricar, é o meio que as pessoas têm para controlar os mais pobres. Quando
quando nós falamos que você vai para um assentamento, vamos usar o assentamento como exemplo, que você está lá naquele assentamento, 300 famílias foram assentadas na determinada região, mas ele não vai investir. Ele vai esperar aquelas 300 famílias precisar do favor para poder votar. Não tem independência. O que está acontecendo nos 50 bis? Deu terra, mas continuou controlando as pessoas. Então, o que está acontecendo nos 50 bis? O que está acontecendo na Califórnia? Com toda a dificuldade, porque as pessoas não sabem a dificuldade que o atual prefeito passou no 2025, no seu primeiro ano de mandato. Com toda a dificuldade, mas ele passou só uma capa. Mas passou. Passou. E no 50 bis, já viu como é que tá bonito? 50 bis está bloqueteado. Mas aí, ainda assim tem pessoas que chegam lá e dizem, é isso aqui. Não, a grande verdade é que os velhos costumes tentaram entrar nesse governo e estão sendo rechaçados. Ou por que você acha que o Ministério Público literalmente notificou a Superintendência de regularização, fundiária? Porque era através desse meio que políticos se perpetuavam no poder. No poder. E quando o prefeito, olha para você ver como que é a coisa, cara. Quando o prefeito começa a mexer nessa questão de fazer drenagem profunda, de regularizar terrenos, de acabar com esses assentamentos, loteamentos irregulares dentro do município, quando o prefeito começa a mexer nisso aí, o prefeito descobre que o buraco era mais embaixo. Sim. Aí é o buraco era mais embaixo. Sim. Ei, para aí. De quem é essa terra aqui? De quem é esse loteamento? Aí vai atrás do dono do loteamento, ele é um político. Por que autorizou um loteamento que não cumpre as regras? Um loteamento que não tem saneamento básico? Aí muda-se a lei. Aí por que autorizou? Quem autorizou? Prefeito da época, à custa disso ou daquilo, à custa de favor. Então o prefeito descobre tudo isso aí e hoje tem. Você quer uma outra coisa também? Eu vou te falar. Eu aqui não estou falando pelo prefeito, mas eu estou tentando me colocar no lugar falando dele. Exatamente. Mas assim, que o prefeito, de repente, é isso aqui que acontece dentro do município e isso meio que assusta. Tu quer uma outra coisa? Isso meio que assusta. Hoje, tu sabe que eu estive hoje o dia todo, praticamente a manhã toda, na Vila Udemar. Existe um grupo que está se formando na Vila Udemar, e isso é um recado para o atual prefeito, Dr. Benjamin. Existe um grupo que está se formando para questionar as ditas melhorias feitas em algumas ruas que supostamente tinham galerias, e eles estão chegando à conclusão que lá é o mais do mesmo. Continuam entupimentos crônicos, né? As ruas continuam sendo encharcadas com chuvas torrenciais e eles não estão percebendo melhoria. O Patizal está afundando. A Praça do Patizal está afundando. É como se abrisse uma erosão lá. Está afundando. As ruas em torno dela estão afundando. Mas aí, quer saber? Esse grupo que está se formando são pessoas que trabalham ou que trabalharam na formação da praça. E disseram, Ricardo, é uma coisa tão básica e prática de consertar, que eu acho que o doutor Benjamin, a gente vai ter que fazer um chamamento mais, como se diz, enérgico do prefeito. Eu falei, ele não tem culpa. A culpa são dos outros, dos que saíram anterior a ele, porque fizeram desenhos, fizeram maquiagens e hoje está estourando a mão do atual prefeito. Porque chega um momento, inclusive eu falei disso aqui, e vou falar o nome, inclusive agora eu vou falar o nome. Eu falei para algumas pessoas, eu não falei no podcast, mas eu falei em off para algumas pessoas, eu vou falar nesse podcast, que as cagadas, a palavra certa é essa, feitas pelo ex-prefeito Aloísio em relação a essa irresponsabilidade que não é apenas dele, vale dizer isso, que não é apenas do ex-prefeito Aloísio, de vários prefeitos do município em jogar asfalto na rua sem fazer saneamento básico, sem fazer drenagem, e eu estourar tudo agora a partir de 2026. Sim. E o que está acontecendo? Você lembra que eu falei isso? E o que está acontecendo? Está acontecendo isso. Vários problemas que poderiam ter sido resolvidos se o prefeito tivesse dado continuidade. Se tivessem dado continuidade no que eu vou falar aqui mais uma vez. O ex-prefeito Leonardo Lourenço de Queiroz, quando assumiu esse município, uma das grandes preocupações daquele homem foi fazer drenagem profunda. Mas aqui a gente está falando de poder. E os outros prefeitos não fizeram. E agora a conta está chegando.
como chegou em Buriticupu. Então, a gente está fazendo... Olha, o que é o grande plano de poder, pô. É. É aquela velha história. Eu era o maior nome da política da cidade. E eu tinha, como maior nome, eu tinha um dos nomes muito bons dentro da Câmara de Vereadores. Só que eu ignorei que esse nome da Câmara pudesse se tornar o próprio sistema. E está acontecendo. E as velhas, por sorte, a gente mandou um recado para o doutor, a caneta é sua, o prefeito é o senhor, quem manda é o senhor, e inadmissível que o senhor tenha que ainda herdar ou ainda colocar em práticas que a gente está vendo que não deram certo e que vai cair no seu colo e o senhor vai ser notificado. Aí eu concordo com o cara que disse que ia lhe caçar, porque aí o senhor fica passivo de ser caçado mesmo. Porque ele passa a assumir um problema. Faça o presidente da Câmara. Passa a assumir um problema que não é dele. Ele assume um problema que não é dele. Esse sistema do qual você fala, ele existe, todo mundo sabe. Sim. Esse sistema não quer ninguém controlando. O sistema quer controlar. Ele quer controlar. Ele quer controlar. Então, quando para o doutor Benjamin hoje, ele romper, que isso nós temos falado aqui, dessa questão do rompimento, é preciso as pessoas, elas precisam ter coragem para romper com isso, com essa política do passado, com esse modelo do passado. Benjamin não vai aguentar. Muito difícil. Benjamin não, olha, é muito difícil, Ricardo. Eu vou te falar assim, é desejo meu que a Ceilândia avance. Isso. Porque a Ceilândia, pelo posicionamento, o hino canta. O que adianta o hino cantar toda aquela coisa, toda aquela irreverência sobre o posicionamento privilegiado da nossa cidade, sobre progresso, sobre expressão de progresso, se quem está aqui governando não tiver a mesma filosofia do que é cantado naquele hino, por cada estrofe daquele hino. Exatamente. Então, meu amigo, eu acho assim, mais do mesmo se o doutor Benjamin permanecer com isso. Eu fiz uma pergunta para o doutor Benjamin: doutor, isso é um novo modelo de política? Ele o quê, Ricardo? Eu falei, trazer tantos deputados federais, tantos deputados estaduais, senadores, ministros, para conhecer a cidade, e eles, quando vêm conhecer, nenhum veio com mão abanando. O senhor abriu a porta para todos. Todos têm direito, Ricardo. Todos têm direito, a partir do momento que está abençoando essa terra, todos têm direito a morder, porque somos quase 80 mil votos. Você lembra disso? Eu lembro disso. Quase 80 mil votos, tem lugar para todos aqui. O que não tem mais lugar, Heron, o que não tem mais lugar é para essa coisa, dessa especulação imobiliária acontecendo embaixo dos nossos narizes, a gente saber quem é que está promovendo isso, patrocinando isso, e a gente entender que isso aí vai afetar a cidade, sim, cara. E sempre afetou, entendeu? Sempre afetou. Na verdade, afetou a cidade, afetou o Estado, porque tudo aconteceu no Maranhão durante esses anos todos, quando nós vamos ver isso, foi através da especulação imobiliária. Em vários lugares do estado, você vai região a região, você vai ver. Quando você se aprofunda, quando você, morador de tal região, você é lá da região dos Cocais, por exemplo, você vai pesquisar o que essa modernização fez, ela apenas deu legalidade a esse tipo de negócio. Você quer um lance? Hoje eu recebi um telefonema, não sei se você recebeu um telefonema, né? Agendando o Orleans aqui no podcast. Sim. Tá sabendo, né? Orleans, para sentar aqui, literalmente é indicado pelo Madeira, que gostou muito de sentar para conversar com nós. Uma grande oportunidade vai ser a sua plataforma, a sua visão de governo. Será a mesma do seu tio, claro, com novas melhorias, novos posicionamentos, e eu queria saber de você, o que você acha dessa questão fundiária. Por que o centro do Maranhão, que é o lugar que o pobre foi jogado no estado, essa é a verdade, tá, Heron? O pobre foi jogado no centro do Maranhão, claro, mas Ricardo, tu está dizendo que não tem pobre. Pobre produtivo. Foi jogado no centro do Maranhão para que os litorais, né, aqueles lugares que são fronteiras com bons mercados, pudesse atuar. Não é à toa que o sul do Maranhão tem o maior número de... Na verdade, o maior número de pessoas da região o quê? Sul, centro-oeste, mas quando você vai ver poderosamente no nosso estado. Mas quando você vai ver isso aí, o pobre do Maranhão, ele foi jogado
para a periferia do Exatamente. Para as regiões Para o periféricas. centro do Maranhão. Ó, Pode falar, vai cara. sendo jogado, mas cada região ela domina conforme a região. Sim, mas tem Existem oligarquias que estão lá. É, Pô. sempre as oligarquias sim. estão no controle disso aí. Mas aí vem sindicatos rurais, que são muitos. Tem região que essa questão do Mas o político está lá. Região do sindicato rural é O muito. político está lá. E esses sindicatos, esses líderes sindicais, na sua maioria, não vou dizer todos, mas eles são cooptados por essa Então, política, por esse político, pelo oligarca da família. Porque Família tal, sobrenome tal, é na região. Aí você vai região por região. E eu nunca, você não entende isso desde que você não estude. Quando você passa a buscar a história, o que aconteceu. Aí você entende. Aí você começa a entender quais as intenções. Quais as intenções. Por que eu estou aqui? Por que esse manda? Por que isso acontece? Por que o pobre do Maranhão ele continua pobre? Por que deu terra, não deu poder? O cara está sempre no controle. A colonização é uma colonização melhorada. Exatamente. Que dá a impressão para o povo que ele é o dono do negócio e não é. É porque Entendeu? O político, nesse caso, ele não combate a pobreza. Ele apenas administra a pobreza conforme os seus interesses. Exatamente. Eu vou administrar aqui, eu vou colocar um posto de saúde, Mas você sabe olha, qual é o grande erro desses caras? Olha só. Bota meu nome aí no posto de saúde. Você sabe qual é o grande erro desses caras? Hoje a gente estava conversando sobre isso lá. Sabe qual é o grande erro e que está ficando muito aparente? É que esse político, que é burro pra caralho, ele ao longo do tempo ele deveria vir que, peraí, eu preciso me aparelhar melhor, porque eu vou precisar de uma imprensa madura. Submissa. Não, eu vou precisar de uma imprensa submissa, mas que ela seja madura, eficiente e passe a impressão de isenção. Aí ele utiliza um pedaço dessa imprensa que acusa, mas não prova, que especula e não diz nada. Não prova, não mostra. E você está entendendo? Não mostra. Não estuda. Não Aí busca. Esquece que tem gente na cidade, ou na região, ou no estado, que pensa. Tu quer ver um grande exemplo? Hoje botaram lá que o Braille é altamente bem avaliado. Eu volto a dizer, estão esquecendo da história. Porque quando você vai buscar história, olha isso, cara, maravilhoso isso. Quando você É vai uma buscar história, é uma oligarquia que mandou muito forte e teve à frente de um dos maiores escândalos financeiros das pequenas cidades, mas com largo ganho financeiro. Tudo tem a ver com o quê? Máfia de Anajatuba. Pois é, mas tem a ver com o quê? Com terra. Exatamente. Tudo tem a ver com terra. Tudo no Maranhão tem a ver com a terra. Tem a ver com a terra. Tudo no Maranhão tem a ver com a fazenda. Tudo no Maranhão tem a ver com E a a gente região. vai crescer com essa filosofia? Não. Eu elogio o Brandão, mas o Brandão não foi capaz de coibir isso. Mas o Brandão dividiu. Mas ele não... A parte mais importante que era para pegar e falar assim, ô Benjamin, promove aí, cara, promove aí a economia solidária da sua cidade. Isso, Porque tem um sindicato aqui, em Açailândia, que aparentemente deveria promover. Quem é? Que é do nosso querido Paulo Lira lá, que foi presidente. O Sindicato Rural, que deveria promover o quê? A economia solidária, a economia familiar. Ela é pouco difundida. Onde é que esse sindicato olha? Ele olha para os grandes produtores, cara. Por que isso não é difundido? É porque exatamente quando o povo começar a ter liberdade de produzir, de vender, de receber o seu dinheiro e no mercado comprar aquilo que ele quer, ele vai botar o filho dele para estudar, ele vai começar a conhecer o que é bom. E aí ele perde. E a gente quer que o Benjamin... o político, ele perde esse controle, Ricardo. Para finalizar, já deu hora. Para finalizar, a gente deseja que o Benjamin não especule. E que seja capaz de vencer. Que seja capaz de quebrar esse use os instrumentos municipais de doação de terra ou não, de maneira legal, maneira correta. Porque nós infelizmente, vamos estar monitorando. Porque hoje, Heron, o ponto de vista, o cronista, o Folha, sabe onde estão exatamente todas as terras do município. Nós mapeamos, Heron. Nós sabemos como se processa, como se movimenta. E é importante que o pequeno produtor tenha valor, que o pequeno empresário que tem uma grande ideia seja de fato da cidade privilegiado, que ele tenha a ideia de uma pequena indústria
Apoie, doutor Benjamin. Valorize. Ele vai estar trazendo negócio, vai estar gerando emprego e renda, ele vai estar dando cidadania para a cidade que o senhor governa. Está dando liberdade para esse povo que foi prometido para o maranhense desde cedo. O maranhense nós precisamos avançar muito. Sim, muito. Nós precisamos avançar muito. Estamos muito atrasados. Muito atrasados, principalmente nessa questão, porque o maranhense, o nordestino tem uma frase que fala assim, o nordestino no fundo é um forte, né? E o Maranhão não foge disso. Ele é um forte, mas o maranhense ele é muito passivo. Conseguiu sobreviver a tanta injustiça pacato. social, cara. Cara, eu fico olhando como é que o estado mais rico, o estado mais rico do Brasil, se torna um dos estados mais pobres do Brasil. Eu fico sem entender, né? Porque existia a capitania, que era a capital, que lá ela pegava... Você precisa colocar a culpa em alguém. E aí, quando você vai buscar o culpado, você vai para a história do Maranhão, aí você vai vendo, você vai descobrindo. O maranhense precisa se encontrar com a própria história para ele entender o que foi que aconteceu, porque que ele é escravo dentro de uma fazenda, porque que ele é pobre dentro de um assentamento, porque que ele tem um pedaço de terra, mas ele não tem como plantar, ele não tem como tirar de lá, ele não tem estrada, ele não tem estrutura, ele não tem poder de nada. Ele continua só um cara dentro de um pedaço de terra que ele não consegue desenvolver ali. Ele fica velho lá e não consegue ter a tal liberdade que ele sonhou. Verdade. Não é? E nós precisamos falar disso. E vamos tratar desse assunto, vamos, se Deus assim permitir, e ninguém se meter e tal. Nós vamos receber pessoas importantes aqui a partir do dia 5, para que possam fazer uma bateria de entrevista. Madeira sabe que aqui o debate é profundo, né? Eu tenho N perguntas para fazer dentro dessa sistemática, porque eu percebi que a maior fonte geradora da pobreza aqui em Açailândia, na região Tocantina, na região sul do estado, no centro do estado, em todo o estado, foi justamente esse problema fundiário que machuca muita gente. E o pior, vem pra gente. E aí, coloca esse povo lá no pé na cova. Coloca no lugar. Com erosão, com buraco, e depois a gente dá uma tapadinha lá e tá tudo certo. Vamos dar uma controlada nisso aí. Tá bom? Valeu. Ponto de vista, obrigado Obrigado aí, Ricardo, por você ter mais uma vez nos contribuído aí com seus argumentos. Obrigado você pela sua audiência. Obrigado aí ao nosso parceiro Ronaldo, que está sempre aqui, nos dando aquela força. Tá bom? Quinta-feira tem mais ponto de vista. Eu conto com você. Na hora, vamos lá.